Olá, seja bem-vindo ao canal Amanhã Revelado. Sou Eliseu Júnior e criei este canal para a tradução de vídeos para estudos e reflexões sobre profecias bíblicas, Bíblia e o que mais estiver relacionado, incluindo notícias relevantes. Se você não tem medo de lidar com temas polêmicos ou quer saber o que nos aguarda, aproveita, se inscreve e ativa o sininho para ser notificado sobre a próxima polêmica ou treta, como alguns gostam de chamar. Se você não viu os vídeos anteriores, dê uma olhada que eu estou deixando aqui embaixo para você o tema, depois você dá uma conferida e assiste. Hoje quero tratar de um assunto um pouco incômodo. Pode um psicopata se arrepender? Primeiro temos de responder essa pergunta para depois poder responder a pergunta do título: pode Deus perdoar um psicopata? Faço esse vídeo sem saber o desfecho do caso que está mobilizando mais de 200 policiais no Distrito Federal nesse 19 de junho de 2021. Está havendo uma caçada ao criminoso Lázaro Barbosa, bandido que tirou a vida de várias pessoas e está foragido até o momento desse vídeo. Oro para que ele seja encontrado e que a justiça seja feita e vidas inocentes sejam protegidas. Os termos sociopata e psicopata não aparecem na Bíblia. No entanto, a Bíblia menciona comportamentos que são característicos daqueles que hoje são descritos pelos termos quase sinônimos, sociopata e psicopata. Um psicopata é aquele que compulsivamente realiza atos criminosos e egoístas sem nenhuma consideração, preocupação com o bem-estar de suas vítimas. Resumindo, é alguém com falta de empatia e dificuldade de sentir culpa por suas ações. Agora veja esses versos. Não há quem faça o bem, não há nenhum só. Carta de Paulo aos Romanos, capítulo 3, verso 12. E também, porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Carta de Paulo aos Romanos, capítulo 3, verso 23. Nesse mesmo capítulo, Paulo explica que a justiça de Deus demandava que nós pagássemos por nossos pecados. Mas não podemos fazer isso, por não sermos justos. Apenas um justo, sem pecado, poderia fazer isso. Entenda, um inocente teve de sofrer por causa de pecados que não eram dele. Depois você lê com calma esse excelente texto onde Paulo explica a salvação e a depravação moral da raça humana. Agora, não quero com isso dizer que todo pecado é igual. De forma alguma. Quem rouba algo por compulsão, cobiça ou por fome não é igual a quem tira a vida de alguém, de forma alguma. Quero deixar isso bem claro. Tirar a vida de alguém não pode ser comparado a subtrair um bem ou a qualquer outro pecado. A Bíblia muitas vezes usa termos que algumas versões em português normalmente traduzem como perverso e perversidade, para demonstrar maldade em um nível realmente alto. E dependendo da tradução, usa termos ainda mais pesados, como você pode conferir nessas referências que eu coloco na tela. No texto da primeira carta de Paulo a Timóteo, ele fala daqueles que tiram a vida de outras pessoas, daqueles que agem com crueldade extrema. Agora observe o texto da segunda carta de Paulo a Timóteo, no capítulo 3, verso 1 ao 5. Sabe, porém, isso, que nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis, porque haverá homens amantes de si mesmo, avarentos, presunçosos, soberbos, blasfemos, desobedientes a pais e mães, ingratos, profanos, sem afeto natural, irreconciliáveis, caluniadores, incontinentes, cruéis, sem amor para com os bons, traidores, obstinados, orgulhosos, mais amigos dos deleites do que amigos de Deus, tendo aparência de piedade, mas negando a eficácia dela. Destes, afasta-te. Se ao ouvir tudo isso que Paulo descreve, você ficou a impressão de que isso lembra alguma coisa, é porque lembra mesmo. Parece que ele estava descrevendo exatamente a sociedade atual. No verso 5, quando ele diz, tendo a aparência de piedade, mas negando a eficácia dela, destes afasta-se, ele está dizendo, foge desses que aparentam serem bondosos, mas que são perversos ou cruéis. Ele está dando um conselho de se afastar de sociopatas, por exemplo. É comum que você tenha alguma história para contar sobre aquele amigo ou colega de trabalho que parecia ser sincero, mas que na verdade era alguém falso esperando para lhe fazer algum mal a você ou a sua família. Jesus deu um conselho sobre como agir de forma geral nesse mundo em que você e eu vivemos. Sede, portanto, prudentes como as serpentes e simples como as pombas. Mateus capítulo 10, verso 16. Paulo, descrevendo uma conduta que incluía características típicas de sociopatia,
escreveu a uma congregação de crentes em Jesus Cristo. Tais foram alguns de vocês. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 6, verso 9 ao 11. Ou seja, tinha gente muito ruim, mas muito ruim mesmo, que se converteu e mudou de vida. Deus é capaz de resgatar e restaurar a justiça, o coração mais corrupto, mas ele não força a entrada. Você pode ver na tela algumas passagens bíblicas sobre redenção de gente realmente ruim. Deus pode perdoar, mas depende da pessoa. Para entender isso, acompanhe comigo a história do rei Manassés, como narrada no segundo livro de Crônicas dos Reis, no capítulo 33. Vou resumir para você. Manassés era um rei perverso aos olhos de Deus. Ele adorou outros deuses, fez várias coisas abomináveis, mas o que deixaria qualquer um com o cabelo em pé é o que foi relatado no verso 6. Veja com atenção. Fez ele também passar aos seus filhos pelo fogo no vale do filho de Rinom. Tá, mas o que é o vale do Rinom? Você me pergunta. Basicamente é um vale em torno da cidade antiga de Jerusalém. Na época, Manassés usou esse vale para fazer passar os seus filhos pelo fogo. Naquela época, nos rituais de adoração a outros deuses, havia atos carnais entre duas ou mais pessoas, por assim dizer, e também um ritual onde vidas de crianças eram tiradas para satisfazer os deuses. Essas crianças eram colocadas vivas em uma cavidade na estátua do deus Moloque, onde havia fogo que queimava, purificava e consumia. Pois é, dá uma sensação muito ruim só de imaginar isso. Isso é bem perverso para você, na sua opinião? Para mim é. De acordo com o relato bíblico, isso era algo bem perverso para se fazer aos olhos de Deus, além de ser comum para muitos povos naquela época. Agora veja como Deus puniu Manassés. Assim o Senhor trouxe sobre ele os capitães do exército do rei da Síria, os quais prenderam a Manassés com ganchos e, amarrando-o com cadeias, o levaram para a Babilônia. Segundo o livro de Crônicas dos Reis, capítulo 33, verso 11. Mas a história acaba aí? Não. Após esse sofrimento, aconteceu algo. Veja o texto. E ele, angustiado, orou deveras ao Senhor seu Deus, e humilhou-se muito perante o Deus de seus pais, e fez-lhe oração. E Deus se aplacou para com ele, e ouviu a sua súplica, e tornou a trazê-lo a Jerusalém, ao seu reino. Então conheceu Manassés que o Senhor era Deus. Segundo o livro de Crônicas dos Reis, capítulo 33, verso 12 e 13. Ele se arrependeu, orou, se humilhou e Deus o ouviu. No restante do texto fala que ele mostrou sinais de mudança de vida e nunca mais fez o que era perverso aos olhos do Senhor. Mas note uma coisa, ele precisou passar pelas consequências de seus atos para cair em si. O castigo e a punição foram como um instrumento da justiça divina e, ao mesmo tempo, algo que provocou a reflexão necessária para que ele reconhecesse sua perversidade e se arrependesse. Métodos de redenção tradicionais não costumam funcionar com psicopatas e sociopatas. Eles seguem uma natureza fria no primeiro caso e manipuladora no segundo caso. Falta empatia. Não há curso ou método de recuperação que os ensine como se colocar no lugar de outro. O que fez Manassés cair em si foi o tratamento humilhante que recebeu. Ao ser preso com ganchos, assim como suspendem ou prendem a um animal para abate, e também com cadeias. Isso fez com que ele repensasse toda a sua vida e reconhecesse que estava errado. Em nosso país, progressão de pena e soltura de criminosos em saídas de Natal, Dia dos Pais, Dia das Mães e etc., em se tratando de psicopatas e sociopatas, serve apenas para colocar a população em risco. Veja o que acontece quando a polícia tem de ser mobilizada para caçar alguém que a justiça soltou, mesmo havendo um laudo de especialistas afirmando que o criminoso é um psicopata imprevisível e extremamente perigoso. Há algo de muito errado com a justiça nesse país, mas isso seria assunto para tratar biblicamente em outro vídeo. Só para constar, há um personagem bíblico que consideramos um exemplo de homem segundo o coração de Deus. Alguém que fez belos salmos e cânticos, o rei Davi. Contudo, até mesmo ele fez algo perverso aos olhos de Deus. Ele cobiçou a mulher do próximo, teve um filho com ela, e para esconder isso, armou um plano para tirar a vida do marido dela, que era um dos seus mais fiéis comandantes de exército. Note que nem Davi nem Manassés eram dignos de perdão aos nossos próprios olhos. Quando você ouve esses relatos,
o seu sangue provavelmente sobe e você se indigna, e com razão. Mas quando ambos reconhecem seus pecados, eles são perdoados. Há muitos relatos de ex-criminosos da pior espécie que se converteram e mudaram de vida, mas também há muitos relatos de criminosos que continuaram o caminho até o seu triste fim. Para aqueles que aceitaram consequências de seus atos e se arrependeram, a Bíblia diz que, portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Carta de Paulo aos Romanos, capítulo 8, verso 1. A Bíblia também diz: assim que, se alguém está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas se passaram, e eis que tudo se fez novo. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 5, verso 17. Além disso, a Bíblia também diz: todo o que o Pai me dá virá a mim, e o que vem a mim, de maneira nenhuma o lançarei fora. João capítulo 6, verso 37. Mas não podemos deixar de aplicar a justiça e proteger gente de bem na sociedade. Deus pode perdoar até mesmo quem não tem ou não teve tempo para viver uma vida para Cristo, que já estava à beira do fim de sua vida, como o relato do ladrão na cruz. O caso que se tem no início do vídeo, do criminoso Lázaro Barbosa, que se encaixa no que a Bíblia chama de perverso, do mais alto nível, pode acabar de duas formas. Ele pode se arrepender ou não. Mas, nos dois casos, Deus usa a lei humana e os agentes da lei para aplicar justiça. Como eu disse, oro para que Deus proteja os policiais que estão nessa ação, que o encontrem logo e que mais nenhum inocente sofra na mão dele. E que o seu coração seja tocado antes que seja tarde. Creio que o fato desse homem perverso não ter sido encontrado até o momento só reforça o conflito espiritual que você pode observar em uma sociedade pecaminosa que inverteu os valores morais e éticos. Ele serve a outro Senhor que não é a Cristo. Muitos confundem perdão cristão com justiça na sociedade. Não cabe à justiça no Brasil perdoar criminosos, cabe punir e evitar que inocentes sofram nas mãos dos perversos. A Bíblia não afasta a justiça humana após a conversão e muito menos antes. Veja o exemplo que Paulo cita nesse trecho, na carta de Paulo aos Romanos, capítulo 13, verso 3 a 4. Pois os governantes não devem ser temidos, a não ser por aqueles que praticam o mal. Você quer viver livre do medo da autoridade? Pratique o bem, e ela o enaltecerá, pois é serva de Deus para o seu bem. Mas, se você praticar o mal, tenha medo, pois ela não porta a espada sem motivo. É serva de Deus, agente da justiça, para punir quem pratica o mal. Percebe? Veja esse outro trecho das Escrituras. Quando os justos florescem, o povo se alegra. Quando os ímpios governam, o povo geme. Provérbios capítulo 29, verso 2. Uma observação. A Bíblia diz que cada um dará contas de si mesmo a Deus. Resumindo, isso quer dizer que cada um pode tomar suas próprias decisões quanto ao pecado e não há justificativa para dizer que psicopatas ou sociopatas são assim por causa de genética ou criação ou o que for, e por isso não podem ser responsabilizados. Não, a Bíblia não diz isso. Do ponto de vista bíblico, todos são pecadores responsabilizáveis por seus atos e consequências, e todos têm livre-arbítrio, podem inclusive se arrepender ou não de suas ações. Isso não afasta a justiça e as leis da sociedade, que devem ser cumpridas sob o risco de destruir as ovelhas na esperança de poupar o lobo. Mas diz aí, o que você acha disso tudo? Acha que é possível redenção para a gente perversa? Coloca aí nos comentários, eu gostaria de saber a sua opinião sobre o assunto. Por hora eu vou ficando por aqui. Que Deus abençoe e até a próxima.